Nesse ano, aqui na Antioquia, nós temos nos debruçado no tema do discipulado. As nossas séries de mensagens, a nossa escola bíblica, ela trata muito desse assunto, tem nos tratado muito desse assunto. E agora nós vamos nos debruçar numa série um pouco mais prolongada a respeito dos discípulos de Jesus. Nós sabemos algumas coisas a respeito deles, de alguns dos discípulos, dos 12, nós sabemos um pouco mais, de outros um pouco menos, mas nós percebemos que cada um deles tem as suas características particulares, e é isso que justifica ter uma série como essa. Mas o importante é nós percebermos, perpassando todas essas mensagens e todas as histórias dos seguidores de Jesus, a noção de como Deus opera através e algumas vezes até mesmo apesar de homens imperfeitos como os 12 e como eu e você também. Hoje nós vamos nos focar em Simão Pedro, no texto do Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 a 17. João, capítulo 21, versos 15 a 17. Nós vamos aprender com Pedro que onde o amor está presente, sempre existe a oportunidade de recomeçar. Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 a 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Até o verso 17. Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração e nós aprendamos, ó Deus, as lições do Teu amor expressas nesse texto. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós dispomos de mais material acerca de Pedro do que de qualquer outro dos discípulos de Jesus, talvez com exceção de Paulo. Os evangelistas, os evangelhos, eles trazem um retrato muito claro a respeito desse homem, desse galileu, nascido na cidade de Betsaida, mas morador da cidade de Cafarnaum. Pedro era filho de João ou Jonas, dependendo da tradução. Ele era irmão de André, um dos 12, que nós iremos falar aqui também. É o único dos 12 que nós sabemos era casado. Os outros pode ser que fossem também, mas nós não temos notícia disso. Pedro era um pequeno empresário, sócio dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, também discípulos, em uma empresa de pesca. E ali nessa empresa de pesca, Pedro trabalhava até que ele foi chamado por Jesus para ser, a partir de então, um pescador, não mais de peixes, mas de homens. Enquanto João, o discípulo amado, parece ser mais de uma personalidade mais introspectiva, Pedro é expansivo. Pedro é um homem cheio de emoções intensas, ele é rápido em falar, é o primeiro a falar, sempre. E nem sempre Pedro fala de uma maneira refletida, como nós vemos no Monte da Transfiguração, ou então quando Pedro repreende Jesus por tentando dissuadi-lo de ir para Jerusalém para morrer, onde ele se entregaria ao nosso favor. Aliás, quando Pedro fala, geralmente ele fala alguma bobagem. Quando Pedro acerta, ele acerta não porque ele é esperto, mas ele acerta porque o Espírito Santo fala através dele. Geralmente Pedro fala bobagem. O que a gente não pode negar, entretanto, no retrato que nós temos de Pedro ao longo de todo o Novo Testamento é o amor intenso que ele tinha por Jesus. Pedro amava realmente Jesus. Mas nem sempre o amor de Pedro é um amor que se revela de modos coerentes na sua maneira de agir.
E é isso, meus irmãos, que me faz amar Pedro. Depois de Jesus, Pedro é o personagem que eu mais amo de toda a Bíblia. Pedro se parece demais comigo. E ele parece demais, tenho certeza, com muitos de nós aqui. A gente ama Jesus de verdade, mas nem sempre esse amor funciona da maneira que nós gostaríamos. Nem sempre as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos correspondem ao amor que a gente tem por Jesus. Mas ainda assim, Jesus ama Pedro profundamente. Apesar de Pedro, Jesus ama Pedro. E jamais desiste dele. Jesus jamais desiste de Pedro. É o que a gente vê aqui. Veja só como Jesus, nesta passagem que nós estamos vendo aqui, em todo o seu contexto, na verdade, do capítulo 21, Jesus arma todo um cenário a partir do primeiro verso desse capítulo, depois eu convido você a examiná-lo, para a restauração de Pedro. É todo um cenário pensado por Jesus para a restauração de Pedro. Veja só que Jesus vai chamar Pedro aqui para conversar depois de uma pesca maravilhosa. Eles lançam as redes toda noite, não pegam nada, aí eles veem Jesus na praia, a gente volta para isso daqui a pouco. Jesus fala, joga a rede do outro lado, eles jogam a rede e não se arrebenta, o barco quase vira de tanto peixe que eles pescam. Pesca maravilhosa, no mesmo contexto de quando Pedro foi chamado. Há uma fogueira esperando Pedro na praia, exatamente como havia acontecido na noite em que Pedro havia negado Jesus. Há 3 perguntas para 3 negativas que Pedro havia dado de conhecer a Jesus. Quando a gente olha essa cena aqui, o contexto desse texto que nós estamos vendo aqui, nós percebemos que é como se Jesus estivesse querendo dar um reset no computador de Pedro. Na vida espiritual de Pedro havia dado aquela tela azul do Windows e Jesus está apertando o botão. Ele está resetando, ele está recomeçando a história de Pedro aqui. Com a restauração de Pedro, nós aprendemos que há sempre uma oportunidade de recomeçar. Há sempre uma oportunidade de recomeçar. Nós veremos onde Pedro falha, como Jesus o restaura e qual o resultado dessa restauração. Onde Pedro falha, como Jesus o restaura e qual o resultado da restauração. Primeiro, nós veremos qual o erro de Pedro. Erro esse que eu e você também podemos cometer no nosso relacionamento com o Senhor. Em que, afinal de contas, Pedro falha? Veja, não há qualquer problema em Pedro amar Jesus com toda a intensidade do seu coração, porque, afinal de contas, é o que nós somos chamados a fazer, não é mesmo? Amar o Senhor com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E Pedro faz isso. A Escritura inteira elogia o zelo que alguém tem pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pelo seu povo, pela sua lei. A atitude do coração de Pedro é uma atitude elogiável. O problema com o zelo no amor que nós podemos apresentar é quando nós passamos a considerar que nós amamos mais que os outros. Quando nós amamos mais que os outros, a gente pensa que a gente ama mais do que os outros. Veja que a pergunta provocativa de Pedro no verso 15 é diferente das demais. Nas outras, Jesus só pergunta, Pedro, você me ama? Mas aqui no verso 15 ele pergunta, Pedro, você me ama mais do que esses outros? É bem provável que Jesus tivesse em mente as palavras de Pedro na última ceia, quando ele diz, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Pedro não decepciona aqui no nosso texto. Os originais falam de alguma coisa como, não, Senhor, com certeza, é assim mesmo como o Senhor está falando. Eu realmente amo você mais do que esses outros amam. É isso que a gente consegue entender da maneira como o grego se expressa aqui. É só mais um capítulo aqui, meus irmãos, naquela queda de braço famosa que a gente vê ao longo de todos os evangelhos, entre os 12, por saber quem é o maior entre eles. Pedro continua caindo na mesma falha. Não é muito diferente quando você tem 2 crianças sob seu cuidado. Faça o teste. Você que tem 2 filhos ou que tem 2 crianças perto de você, faça o teste. Uma delas faz um desenho para você
E aí você chega e diz, nossa, que belo desenho você fez, olha, parabéns por esse desenho que você fez. E logo vem a outra atrás. E do meu, você gostou? Você gostou do meu? Qual você acha que é melhor, tio? Talvez a gente possa buscar no psicológico de Pedro, mais do que em sua personalidade expansiva, a razão dessa resposta. Não se esqueça, alguma coisa grave havia acontecido. Pedro havia negado Jesus. Logo, pode haver aqui, da parte de Pedro, uma necessidade de agradar, uma necessidade de enfatizar o amor que antes ele havia negado. É como uma criança, mais uma vez, que derruba um vaso e magicamente ela se transforma em um anjo de comportamento exemplar, o mais carinhoso dos filhos. Você já viu isso, Silvia? Criança derruba o vaso na sua casa e ela vira um anjo, de repente, porque ela quer agradar, ela sabe que ela fez bobagem. Seja pelo orgulho da comparação ou então para se livrar da culpa, o erro de Pedro é acreditar que o seu relacionamento com Jesus baseia-se no seu desempenho, naquilo que ele faz, na gradação daquilo que ele sente. E isso é muito grave, meus irmãos, porque na verdade isso é a negação do evangelho da graça, da mensagem que eu e você nós somos aceitos, não pelas coisas que nós fazemos, mas pelo que Deus fez e faz quando Ele nos resgata. Se nós pensarmos em retrospecto, desde o início de todas as coisas, nunca foi sobre performance. Adão tenta cobrir a sua nudez, a sua vergonha com folhas, mas são as vestes de pele que Deus dá que resolvem o problema. O povo se multiplica no Egito a ponto de fazer com que Faraó fique amedrontado, mas é a mão forte do Senhor que os liberta. Gideão chama o povo a lutar contra os midianitas, e mais de 30 mil pessoas se apresentam, mas são só os 300 que Deus escolheu que triunfam. Não é sobre a força, não é sobre a capacidade que você tem, mas é sobre o Deus que luta por nós. Deus escolheu Israel pelas suas boas características, pelo seu bom prognóstico, porque Israel, o Senhor sabia, haveria de se tornar uma nação piedosa. Ora, você conhece muito bem a história do povo de Israel, não é verdade? Era uma nação pequena, desprezada no meio de todos os impérios da época, um povo de pescoço duro, dura cerviz, povo idólatra, um povo volúvel. O que é que faz desse povo alvo do amor de Deus? Nós lemos esse texto na liturgia. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E Pedro? Você acha que é coincidência que o Senhor chame Pedro aqui nesse texto de Simão, filho de João? Eu tenho 2 filhos. Quando tudo está bem com os meus filhos, eles são o Tatá e o Samuca. Quando eles fazem malcriação, eles viram Otávio e Samuel. Às vezes sai até o nome completo. Nome e sobrenome. Quando Pedro escorrega, meus irmãos, e não são poucas vezes, ele é Simão Barjonas. É como Jesus o chama, Simão, filho de João. Quando Jesus diz, você é Pedro, a pedra, a rocha, isso é menos um fato de que Pedro fosse a rocha e mais uma promessa do que Jesus iria fazer nele. Você não é o que é. Você é o que eu faço de você, Pedro. Não é a sua performance. Não é o seu desempenho. E é assim conosco. É Cristo quem dá a mim e a você uma nova identidade. Não é o quanto você ora, ainda que a oração seja fundamental como meio de graça. Não é o quanto você conhece da Bíblia, ainda que conhecer a Deus pela sua revelação seja um caminho seguro para a vida aqui e no além. Não é a quantidade de boas obras que você faz, ainda que as boas obras sejam um testemunho de quem nós pertencemos. Espiritualidade, meus irmãos, não se vive por comparação.
Bom para você se você é mais piedoso que eu, se você tem uma vida de oração mais frequente, se você ostenta 2 ou 3 doutorados em teologia, ou se você já construiu 200 casas para os desabrigados. Bom para você se é assim. Continue assim. Deus lhe abençoe sendo assim. Mas a pergunta fundamental que Jesus tem para cada um de nós é: você me ama? Você me ama? Pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar com os outros. Você é quem você é no momento em que você fecha as portas do seu quarto e você ora em secreto. Ali é você. Você é quem é quando a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua direita. Há um ministério que tenha mais destaque que o seu, que serve sem que ninguém o elogie, sem que ninguém reconheça? Que importa? É entre você e Deus. É por causa do que Ele fez por você. Isso se estende também para a vida como um todo. Quem foi que disse que alguém que seja mais rico, mais popular, mais influente que você é essencialmente mais abençoado ou mais feliz do que você? As redes sociais criaram para nós um metaverso irreal de felicidade. Meu amado, minha amada irmã, o que há mais valioso para nós, a nossa vida com Cristo, o que existe de mais valioso para nós não pode ser capturado por câmera alguma, por maior que seja a resolução dela. Isso é que realmente tem valor, é o que você tem com Cristo. Fecha a porta também na cara do acusador. Fecha a porta na cara do diabo. Você pecou, falhou, está se sentindo fraco? Está se sentindo incapaz? Humilhe-se sob a mão do Senhor. Como? Admita a sua própria fragilidade, sem mentira, sem máscara. O que adianta você ser que nem Pedro, cheio de bravata, cheio de promessas que você e eu não podemos cumprir, por mais que elas sejam verdadeiras aos nossos olhos? Que adianta isso? Dê glórias a Deus. Quando você é fraco, aí é que você é forte, porque nós reconhecemos que a força para eu e você triunfarmos e a persistência para continuar não vem de nós, não vem de você, vem de quem te chamou. Faça o melhor que você pode. Santifique-se pelos meios de graça. Vigie na tentação, mas jamais se esqueça de onde vem e a quem pertence a vitória. E não é você. O erro de Pedro é considerar que a sua performance, que a performance dele, é que o torna amável aos olhos de Jesus. De que se ele se dedicar a amar um pouquinho mais, as falhas anteriores vão ser esquecidas. Pedro acredita nisso, de que depende do que ele faz. Mas essa não é a agenda do Senhor para o velho Simão. Como Jesus o restaura? Se você ou eu estivéssemos no lugar de Jesus, nessa história, depois do que Pedro fez, negando a Jesus, talvez nós não faríamos as mesmas perguntas que Jesus faz. Olha, Simão, você pisou na bola. Vou te dar mais uma chance, mas vê lá, hein? Vê se você não vai pisar na bola de novo. Ou talvez a gente dissesse: chega! Acabou, agora já deu. Você é burro demais, cara. Desculpa, mas você é burro, Simão. Talvez era o que a gente falaria. Eu deveria ter chamado Nicodemos no seu lugar. Ou Zaqueu. Eu fui chamar você, cara. Você é ruim demais. Talvez isso era o que a gente falaria, se a gente estivesse no lugar de Jesus nessa hora. Mas você percebe como é que isso seria absolutamente insensato, sendo Jesus quem é e sendo Pedro quem é? Pessoas, meus irmãos, podem nos surpreender, mesmo aquelas pessoas com os melhores procedimentos, podem nos frustrar por uma falha de caráter. Mas você acredita que alguém pode surpreender Jesus? Esses dias nós estávamos no grupo pequeno e nós nos maravilhamos aqui, eu, Darson e meu pai, com um pequeno texto de 3 versículos, que falava essencialmente que Jesus conhece o coração humano. Jesus sabe o que é a natureza do homem. Será que alguma coisa
que passa ao nosso coração é estranho a Ele. Jesus conhece todas as nossas fragilidades. Há uns tempos atrás, o meu filho menor, o Samuel, me desobedeceu. Eu o disciplinei, eu disse o quanto eu estava triste com o que ele fez, eu o abracei, o beijei e assim o perdoei. Mas passaram alguns minutos, ele se aproxima de mim e faz um juramento: papai, eu nunca mais vou te desobedecer. Eu dei um outro abraço e um outro beijo e disse que isso me deixaria muito feliz. Mas você acha realmente que eu posso acreditar num negócio desse? Cristo é assim, meus irmãos, com Pedro, comigo, com você que nos assiste também. Jesus é assim conosco. Jesus nos estende perdão e graça incondicionais porque quaisquer condições jamais poderiam ser alcançadas por nós. Se Jesus colocasse qualquer condição para nos amar, nós estaríamos perdidos. Eu acredito na sinceridade das nossas intenções, como eu acreditei na sinceridade do Samuel, mas assim como eu conheço muito bem o meu filho, Jesus conhece muito bem o seu povo. Por isso, toda a base do relacionamento de Jesus com Pedro é o amor. Amor. Não é o amor afeição, o amor fervor, o amor paixão, mas aquela disposição de seguir, a disposição, a decisão de permanecer do lado, mesmo que seja difícil. Se o amor é só afeição, ele é alguma coisa muito volátil, é uma vela que se apaga no primeiro vento da adversidade. O amor decisão não, aquele que se escolhe entregar, esse é um amor que permanece, e esse é o amor de Jesus. Esse amor Jesus pode esperar de Pedro. Esse amor Jesus pode esperar de Pedro. E Pedro honra esse amor. Quando a gente continua a ver a história de Pedro, a gente percebe que Pedro tropeçou outras vezes. Quando o Senhor ele está lá em Jope e o Senhor faz descer um lençol de todo tipo de alimentos, Pedro torce o nariz e fala: eu comer carne de porco, comer essa costelinha com barbecue? Não, de jeito nenhum. Eu não, isso é uma coisa impura. Ele torce o nariz. Tanto é que o Senhor fala: vai lá e come porque eu purifiquei todas as coisas. Ou então quando a gente vê lá o relato de Paulo na carta aos Gálatas da dissimulação, quando Pedro ele dissimula ali no meio dos judeus porque estava comendo com os gentios. Pedro vai pisar na bola algumas vezes mais, mas Pedro nunca retrocedeu da sua posição de amar a Jesus. Jamais. E se a tradição cristã, que remonta aos tempos de Clemente de Roma, lá no primeiro século, estiver correta, Pedro perseverou amando o seu Senhor até a morte. Por causa desse amor, Pedro teria sido crucificado em Roma, nos dias de Nero, de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno de partilhar da mesma maneira que o seu Senhor manifestou quando ele morreu. Pedro amou Jesus até o fim, ele honrou esse compromisso. E há uma boa razão para Jesus estar certo de que Pedro o amaria sinceramente. Sabe por quê? Esse amor de Pedro não nasce dele. É algo que nasce de um coração que Jesus transforma pelo Espírito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, vai escrever João mais tarde. O amor de Cristo, meus irmãos, nos constrange. O amor de Cristo é um amor que nos cativa, que nos domina. E quando a gente entende, realmente entende com o nosso coração o quanto nós somos amados, a dimensão do amor de Cristo, o amor de Deus por nós, resta para cada um de nós apenas uma alternativa: amar como Pedro amou, totalmente, sinceramente. Sem condições, sem letras miúdas. Pedro, você me ama. Simples assim. Pedro, você me ama? A pergunta também serve para mim e para você. Você me ama? Vinícius, Rony, Daniel, vocês me amam? A pergunta permanece para nós hoje. Porque o amor de Jesus por nós, esse jamais muda. E por causa dele, por causa da incondicionalidade do amor de Cristo por nós, nós habitamos seguros no reino da graça, mesmo que com tantos tropeços. A gente tropeça e Jesus continua a nos amar.
Eu estou sendo repetitivo hoje aqui falando dos meus filhos, eu sei. Mas é que o relacionamento entre o Senhor e nós é uma relação filial, de amor incondicional, que eu espero que você conheça tão bem. Então permitam mais uma ilustração aqui, eu e os meus filhos, ok? Eu gosto sempre de pronunciar uma bênção sobre os meus filhos antes que eles durmam. Nem sempre eu faço isso, mas eu gosto de fazer isso. Eu quero ensiná-la a você, que tem filhos pequenos. A gente tem alguns pais aqui que têm filhos pequenos, ou já não tão pequenos assim, mas ainda assim a bênção vale. É uma boa demonstração de amor. Eu acredito uma excelente aula na escola da graça de Deus, para nós ensinarmos os nossos filhos o que é o amor de Deus. Quando você colocar o seu filho na cama hoje, você também que nos assiste, colocar o seu filho na cama hoje, diga a ele assim: filho, nada do que você fizer vai me fazer te amar mais. Nada do que você fizer vai me fazer te amar menos. Eu amo você perfeita e incondicionalmente. Descanse em meu amor. Fale isso para o seu filho. Dê aquele abraço gostoso, aquele beijo de boa noite. Arme-se de paciência, ele vai pedir água, vai pedir leite, mas tudo bem, você o ama incondicionalmente. Dá aquele abraço, dá aquele beijo. Depois que ele sossegar, você vai para a sua cama, abraça a sua esposa, abraça o seu marido. E antes de fechar os olhos, ouça a voz do Espírito falando a você: filho, nada do que você fizer. Mas talvez alguém que me ouça possa dizer: mas isso é muito fácil. Um amor sem exigências não é um amor de verdade. Eu vou responder a você, que se você me faz essa pergunta, você está certo. Você está certo. O amor incondicional de Jesus, meus irmãos, é a base do nosso relacionamento com Ele. Mas se esse é um amor decisão, ele vai resultar em alguma coisa prática. São ações que não são a base ou a razão de nós sermos amados, mas são a resposta natural daquele que ama. Qual é o resultado dessa restauração em amor de Jesus? Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes, eu o amo. Nas 3 ocasiões, meus irmãos, Jesus dá a Pedro um comando: apacenta ou pastoreia o meu rebanho. Ovelha, cordeiro. A forma do comando não importa muito aqui. O que importa é basicamente aqui é apenas uma questão de fraseado, uma questão poética, essa forma que Jesus adota aqui: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, ok? Isso não tem tanta importância para nós. O que importa, meus irmãos, é entender qual é a consequência do amor. Se Pedro ama, se ele realmente ama, isso tem algum resultado. Isso tem algum tipo de ação positiva da parte dele. Isso se parece com alguma coisa que Jesus falou na ceia a respeito do amor. Vamos rever? Se vocês me amam, está lá em João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E mais adiante no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja só, a obediência, como nós podemos perceber aqui, não é a condição de nós sermos amados por Cristo. Se fosse assim, se obedecer fosse a condição do amor, quem de nós seria digno? A obediência, meus irmãos, é um reflexo, é a consequência natural, é a disposição de quem ama. Como é que você, que é casado ou casada, reagiria se seu cônjuge, apesar de todas as suas juras de amor, não te tratasse de modo digno, fosse grosseiro, desatento, mentiroso, adúltero? Como você reagiria? Você acreditaria nele dizendo eu te amo? Palavras valem pouco se o procedimento é incoerente. E o que de modo especial Jesus ordena a Pedro? Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Cuida dos seus irmãos. Cuide dos seus irmãos. Seja um bom pastor para eles. Seja um canal através do qual o meu amor por eles flua. Defenda os seus irmãos das armadilhas do diabo. Alimente os seus irmãos com a palavra. Anime os seus irmãos nas suas dores. E se nós considerarmos as 2 cartas que Pedro vai escrever mais adiante, 1ª e 2ª Pedro, nós veremos que o pedido que Jesus fez a Pedro fez efeito.
Pedro vai escrever mais tarde alguma coisa assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Pedro, apacentando as ovelhas. Mas será que essa ordem se aplica apenas àqueles que estão encarregados do rebanho? Pastor, presbíteros? De modo algum. Cada um de nós, cada um de vocês é chamado a ser um canal de bênçãos, um ribeiro a fluir a água viva do amor de Cristo para outras vidas, de acordo com a vocação que vocês receberam. Há características únicas, meus irmãos, em cada um de nós, habilidades, dons, paixões específicas, que motivam eu e você a sermos agentes da graça de maneira multiforme, cuidando dos nossos irmãos, alcançando outros com o evangelho da graça. Alguns tocam, outros cantam, outros cuidam da transmissão, outros servem na diaconia aos necessitados, mantendo a ordem do culto. Outros fazem trabalhos que nem nós mesmos vemos. Tudo isso é graça. Jesus deu um exemplo precioso do que é o amor que serve, o amor em serviço, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. E é interessante, ele lava os pés, inclusive, de Judas. Quais são as nossas bacias? Qual é a sua bacia? O que é que Deus deu para você fazer? Como nós podemos amar? De que maneira eu posso mostrar amor por você hoje? Mas antes de nós partirmos, vale falar de um último aspecto desse texto tão belo, tão acalentador ao nosso coração. Diante das respostas positivas que Pedro dá, Jesus poderia muito bem dar um abraço, dar algumas palavras de incentivo, segue adiante aqui com esse banquete de peixe e pão e segue com a vida. Mas a restauração de Pedro, meus irmãos, não é apenas uma restauração pessoal, é uma restauração também para o serviço, é uma restauração para o ministério, é uma restauração à comunhão do corpo. Isso mostra que quando alguém é restaurado pelo amor de Cristo, não resta nenhuma acusação, não resta nenhuma nódoa, nenhuma mancha. Isso é importante para que você considere a sua própria situação. Pedro recebeu de Jesus um chamado maravilhoso: me siga e eu vou fazer de você, que é hoje um pescador de peixes, eu vou fazer de você um pescador de homens. Quando Jesus foi crucificado, você pode imaginar aquilo que passava pela mente de Pedro. Ainda nessa passagem, à beira do mar, os pensamentos talvez fluíssem: será que eu tenho ainda alguma chance? Ou será que eu devo voltar às minhas velhas redes? Será que eu tenho que voltar lá para Cafarnaum, para o meu velho barco, para a minha empresa? Talvez muitos de nós diríamos a Pedro, se nós estivéssemos de Jesus: ok, Pedro, perdoado, eu amo você, você me ama, mas eu não confio em você o suficiente para entregar a vida das minhas ovelhas, não. Muitos de nós talvez faríamos isso. Mas esse não é Jesus. Jesus restaura Pedro não apenas para Pedro mesmo, mas Jesus restaura Pedro para o reino. E essas não são apenas palavras, meus irmãos. Isso não é apenas promessa. Quando vem o Pentecostes, 120 pessoas estão reunidas ali em oração. Vem o Espírito, a igreja é capacitada. Quem ouve o barulho desse acontecimento acha que aqueles homens e mulheres estão bêbados. Momentos depois, por causa de um sermão, a igreja pula de 120 pessoas para mais de 3.000 aos pés de Jesus. Quem é o pregador? Adiante. Um centurião romano, Cornélio, piedoso, desejoso de conhecer o evangelho, recebe uma revelação: Cornélio, vai chamar um homem numa casa próxima à sua. Ao mesmo tempo, o Espírito prepara esse homem com uma notícia estupenda: o reino está aberto aos gentios por meio da fé. Esse homem vai até Cornélio, prega o evangelho, os corações são convertidos, o Espírito é derramado. O que acontece? A era dos gentios, da qual eu e você fazemos parte, é inaugurada dentro da igreja. Quem é o mensageiro? Eu não sei qual é a sua situação hoje. Talvez você pense que por causa das suas mancadas você foi longe demais.
Como é que Jesus pode amar e usar alguém como eu ainda? Talvez você se pergunte, será que eu posso ser usado realmente? Pastor não sabe o que eu estou fazendo em casa, não. Pastor não sabe o que eu estou pensando. Pastor não sabe o que está acontecendo no meu casamento. Mas será que eu ainda posso ser usado? Talvez você pense que por causa das suas pisadas na bola você foi longe demais. Como é que Jesus pode amar e usar alguém como eu? Mas a pergunta de Jesus permanece: você me ama? É tudo que Jesus precisa. Um coração que o ame sinceramente. O mais é dele. O mais é dele. Pedro ensina para mim e para você que sempre há uma oportunidade de recomeçar. E essa oportunidade de recomeçar não nasce das nossas bravatas. Essa nova oportunidade não nasce dos nossos votos precipitados. Não nasce das nossas palavras e das nossas ações afoitas. Mas essa oportunidade de recomeçar nasce do profundo amor que Jesus nutre por cada um daqueles que Ele escolheu. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela vida e pelo ministério de Pedro. Esse homem que o Senhor amou e usou de maneira tão maravilhosa, ó Deus, dentro do Teu reino. Obrigado porque Pedro é um exemplo para nós de fragilidade, de imperfeição, mas de amor por Ti. Amor que o Senhor mesmo colocou no coração dele. Pai querido, aviva esse amor no nosso coração também. Nós vivemos numa época de tanta frieza. Aviva, Senhor, esse amor no nosso coração. Que a gente aprenda a amar como Pedro amou. Que a gente decida amar como Pedro amou. Senhor, restaura aqueles que estão feridos, ó Deus, pelo pecado. Faz com que eles vejam que exista uma nova oportunidade. Que existe, Senhor, uma operação pelo Teu amor, ó Deus, que nos traz de volta. Restaura a nossa vida, restaura o nosso ministério, restaura a nossa família, nosso casamento. Tudo se baseia no amor, ó Pai. Faz-nos ver, ó Deus, que nossos votos valem muito pouco. Nossas declarações de boa vontade, Senhor, são geralmente frustradas, mas o Teu amor permanece sempre. Ajuda-nos a ver, Senhor, e Te amar de uma maneira profunda, como Pedro amou e como nos é ordenado amar, ó Pai. A gente ora a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos.